Entre os meus 17 e os meus 19 anos, aconteceram várias coisas na minha vida que eu comecei a entender, Deus me fez entender na prática o Evangelho de Jesus. Porque eu era muito funcionalista. O que é o funcionalismo cristão? As coisas têm que funcionar. Então, eu vou me santificar e aí Deus vai abrir a porta para mim. Uhum, isso aí. Eu vou buscar a face do Senhor e Deus vai me dar um casamento. Ou seja, Sim. eu vou fazer as coisas funcionar através... Instrumentaliza a convivência com o Senhor. Né? Exatamente. Só que isso é pagão. Sim. Isso não é cristão, isso é pagão. Porque os pagãos que fazem assim. Sim. Né? Então, eu ainda Relacionamento de interesses, né? Exatamente. Não é... Eu dou o dízimo porque o devorador não vai entrar na minha casa. Aí a gente dá o dízimo não é por obediência, por amor, por generosidade, mas para se dar bem. Então, eu tinha muito esse pensamento. Misericórdia. E Deus desconstruiu isso comigo. Graças Glória a Deus, nesse período, quando tudo deu errado na minha vida. Eu saí da faculdade, eu briguei com o meu técnico, briguei dentro do Fluminense. Eu era atleta do Fluminense. Briguei com o diretor de esporte amador do Fluminense. Mas você não tava com a espada na mão, não? Não, tava, mas... Só pra ficar tranquilo. Brigar com o cara da esgrima, eu não tenho coragem, não, rapaz. Eu queria estar com a espada, mas eu gostava. Dá uma faquinha de serra na mão dele e já faz estrago danado. E foi assim, um momento muito, muito difícil, muito tenso. Eu dava aula de esgrima no colégio militar, olha só. Eu abandonei tudo, do dia para a noite, saí da faculdade. Caramba. Entrei em uma crise, entrei em depressão. Não é? Naquela época, isso já falando muitos anos atrás, não tinha muito bem esse diagnóstico, sim. mas pelos sintomas, com certeza, Sim. era de depressão. E aí eu briguei com Deus. Fiquei de mal com Deus. Eu não sei se alguns... E essa reviravolta começou lá no Retiro. Exatamente. Lá com 17 anos. Então, nesse período todo, foram acontecendo Sim. todos esses eventos. E aí eu fiquei assim, falando, mas eu tô... Agora voltei para a igreja. Tô aqui um sapatinho, como a gente gosta de dizer de vez em quando. Na disciplina. Tô assim, na bênção. E as coisas estão dando errado, cara. Não tô entendendo esse negócio. E aí eu me revoltei e saí da igreja de novo. Mas quando você tem uma experiência com Deus, você não consegue ficar afastado. Então eu deixei de ir, né, alguns cultos e tal, meio acabrunhado. Mas, rebelde, né? Mas o Espírito Santo vai tocando em você, e você vai quebrantando o coração. E eu me lembro como fosse hoje, eu tinha 19 anos de idade, estava no mês de fevereiro, um mês muito quente, um fevereiro muito quente no Rio de Janeiro, e eu estava orando, pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus, porque eu estava com aquela cabeça toda errada, pensamentos muito confusos, e eu precisava voltar para a presença dele. Eu estava em casa, estava sozinho, e estava orando nesse sentido. Foi quando eu tive uma chamada ministerial. Só você e ele. Só eu e Deus. E eu ouvi a voz do Senhor como que eu ouço a sua voz, Abraão. E Deus assim falou comigo: meu filho, vamos fazer uma troca? Aí, o interessante é quando você ouve a voz de Deus, você sabe que é Deus que está falando. Sim. Você não tem dúvida. Não tem dúvida. Aí uma troca, é o Senhor que está falando, mas que troca, Senhor? E a voz continuava: vamos fazer uma troca? Vamos sim, Senhor, vamos, mas qual a troca? E o Senhor falou para mim: eu fico com os teus problemas e tu ficas com o meu problema. Aí eu olhei assim, calma aí. Eu tenho todos os problemas do mundo. A gente começa a teologizar, né? Só para saber se é o senhor mesmo que está falando, né? Eu tenho todos os problemas. Mas Deus tem problema? Que negócio é esse, Senhor? Me diz aí. E a voz falava assim, muito nítido. Como alguém estivesse ao meu lado falando. Meu Deus. Eu fico com os teus problemas e tu ficas com o meu problema. Tá bom, Senhor. Já está feita a troca, mas me diga qual é o teu problema. E aí vem a minha chamada. Aí vem a mudança de rota que eu tive na minha vida. Glória a Deus. Eu entendi o que Deus queria de mim. Ele disse: o meu problema é que o evangelho seja pregado em todas as nações.
E eu entendi naquele momento o que Deus queria da minha vida. E para você ter ideia, era uma madrugada, sexta-feira, de sexta para sábado. Eu peguei o telefone, naquela época ainda não tinha um celular, né? Eu tinha, mas era só aqueles tijolão, né? Sim. E aí eu peguei o telefone de disco, né? O pessoal nem sabe o que é isso hoje. E liguei para uma meia dúzia de irmãos lá da igreja que eu conhecia. Gente, Deus falou comigo. Porque o que acontece... Deixa eu falar uma coisa assim muito séria para você que está me ouvindo. Quando Deus fala contigo, você muda. Sim. Vou falar de novo. Toda vez que Deus fala com o camarada, ele muda. Não tem como você ouvir a voz de Deus nesse nível e continuar do mesmo jeito. Por isso que eu questiono muita gente. Deus falou comigo. E o cara continua a mesma coisa. Sim. Será que foi Deus mesmo? Será que foi assim, um sentimento? Porque quando Deus falou comigo, eu fiquei alucinado. Sei como é isso. Eu liguei pros caras de madrugada, acorda. Falei com a mãe de um amigo meu. Meu filho, mas ele tá dormindo. Mas acorda aí, porque é muito importante. Deus falou comigo, tia. Meu Deus. E aquele dia foi iniciado um grupo de evangelização pelas Glória madrugadas a em Jesus. Copacabana. Glória a Jesus. E durante 3 anos e meio, nós ficamos todas as sextas-feiras evangelizando. Mais de 150 pessoas se decidiram por Cristo. Glória a Jesus. Algumas pessoas nós colocamos em abrigos, outros em centro de recuperação para viciados. Alguns nós mandamos de volta para suas casas, conseguimos levantar recursos. 2 pastores desviados dobraram o joelho em Aleluia. pleno calçadão de Copacabana. E para quem é do Rio sabe qual é o ambiente calçadão de Copacabana, sexta-feira de madrugada. Batalha espiritual travada também. Mas ali, muito, né? muito travada e muito tenso, muita prostituição, Muita coisa. muito tudo, né? Muita venda de droga. E ali foi assim, Glória uma das ao maiores Senhor. escolas que eu tive. E dali em diante, né, as portas espirituais vão se abrindo. Sim. E eu tive esse entendimento que Deus havia me chamado para a palavra, para o ministério do ensino, para a preparação de líderes, para fazer o nome dele conhecido em toda a terra.